Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje resolvi gravar esse vídeo, nós estamos no meio de uma eleição americana, então resolvi gravar esse vídeo para explicar para a galera como que realmente funciona as eleições americanas. Muita gente está com dúvida, muita gente fica perguntando, então resolvi gravar esse vídeo aqui rapidinho, vou tentar explicar de maneira rápida, prática e, na minha opinião, didática de como realmente funcionam as eleições americanas, beleza? Mas antes disso, vamos jogar o jogo do YouTube, curte aqui embaixo, compartilha, manda para os amigos, faça um comentário e se inscreva no canal. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou tentar fazer aqui? Vou tentar fazer uma analogia, tentar abrasileirar o exemplo. Vamos lá? Então vamos criar um cenário fictício aqui que nós vamos eleger o presidente do Campeonato Brasileiro de Futebol. É isso aí. Nós vamos eleger o presidente. Aí tem dois candidatos, um que chama Trump e outro que chama Biden. Beleza? Mas como que funcionam essas eleições do Campeonato Brasileiro de Futebol? Não é igual no Brasil, as eleições brasileiras, que simplesmente a pessoa vai lá, se candidata, nós todos votamos, os candidatos que tiveram um pouquinho a mais do que 50% dos votos são eleitos. Ah, Bruno, mas no Brasil tem primeiro, segundo turno, sem mimimi. Vamos lá do jeito básico, resumido. Beleza? Então, quem tiver acima de 50% dos votos nas eleições aí de prefeito e presidente, por exemplo, governador, é eleito. Beleza? Só que nos Estados Unidos é um pouco diferente. E no nosso Campeonato Brasileiro de Futebol aqui também. Como que é? Cada time do Campeonato Brasileiro tem seus representantes. Como se fosse a diretoria, o conselho diretor. Que lá nos Estados Unidos, os estados chamam de delegados. Eles são os representantes da população naquele estado. É muito simples. E são eles, esses delegados, no caso do nosso campeonato aqui, né? São os diretores que são os representantes dos jogadores. Então, eles que realmente votam para eleger quem que é o presidente do nosso campeonato. Então, vamos lá. Só que a quantidade de diretores, no caso de delegados, né, lá dos estados, ele depende do tamanho do estado. Quanto maior o estado, quanto maior o time de futebol, maior a quantidade de diretores. Então aqui, por exemplo, ó, no nosso campeonato aqui, ó, aqui nas nossas eleições do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, como é um time grande, o maior time do Brasil, ele tem 20 diretores, ou seja, ele tem direito a 20 votos. Só que todos votam no mesmo candidato. Isso é meio que uma regra, um combinado entre eles lá. Eles são representantes do estado, então todos os jogadores daquele estado, eles vão votar. O candidato que tiver um pouco mais do que 50% dos votos é o candidato que a maioria dos jogadores querem, a maioria dos eleitores querem. Então aqueles representantes, eles vão seguir o desejo dos jogadores. Então todos eles vão votar naquele que os jogadores escolheram. Então o que acontece? Quanto maior o estado, maior a quantidade de votos que o estado tem direito, porque é a maior quantidade de diretores. Então, por exemplo, o Flamengo tem 20 votos, o São Paulo tem 12 votos. Time grande, Corinthians 12 votos, time grande. Palmeiras, como não tem mundial, time pequeno, 5 votos. Fluminense, 8 votos. Botafogo, não tem nem torcida, 1 voto. Vasco, nem é time, 1 voto. Grêmio, 10 votos, Internacional, 10 votos. Então, nesse exemplo, nós totalizamos aqui, né? Peguei só alguns times aqui, como se fosse, para não ficar muito bagunçado aqui com aquele tantão de time. Então, nesse exemplo, o total de votos que um candidato pode ter são 79 votos. Só que para ele se eleger, como qualquer eleição, ele tem que ter o quê? Pouco acima de 50%. E 50% de 79 votos é o quê? 39,5. Então, para ter um pouquinho acima, 40 votos. Então, o candidato que tiver 40 votos nessa eleição, ele é o eleito. Aí é até bem parecido. A diferença é exatamente isso aqui, porque não são os votos da população no total. São os votos dos diretores. Então, qual que é a diferença? O Trump, por exemplo, vamos pegar aqui o Trump, quem votou no Trump foi o Flamengo, só que o Flamengo tem 20 diretores e todos os votos são iguais, galera. Aconteceu, se eu não me engano, uma vez na história que eles dividiram, delegados, né, se dividiram e votaram de maneira diferente, mas é meio que padrão e um combinado entre eles, que eles são representantes do povo, logo eles seguem a vontade do povo. Então, todos eles votam no mesmo candidato. Então, o Trump vê lá, 20 votos, o São Paulo também votou no Trump, 12 votos, o Fluminense também votou no Trump, 8 votos. Isso aqui é como se fosse peso. Cada time tem um peso na eleição. Eles podem ter um voto, que é como se fosse Trump ou Biden, só que o voto dele tem peso de 20. Pronto, fica até fácil fazer essa analogia em relação ao peso do voto de acordo com o tamanho do time. Beleza? Então, só esses 3 times votaram no Trump. Se a gente pegasse aqui que cada time tem 100 jogadores, por exemplo, e todos votaram, né, no Trump, daqueles times, ele teve 300 votos aqui, ó, porque só 3 times votaram nele. Só que os votos dos diretores, que realmente o que importa,
foram 40. Então ele teve 40 votos. Só que no Biden, o que aconteceu? Vários outros times votaram nele. Corinthians votou nele, Palmeiras, Botafogo, Vasco, Grêmio, Internacional. Só que, como são times menores, a quantidade de votos que realmente importam dos seus diretores, né, ou delegados lá nos Estados Unidos, foram menores. 12, 5, 1, 1, 10, 10. Somando isso aqui deu 39 votos. Ops, 39 votos. O que acontece? Se todos os jogadores tivessem votado aqui, ó, para ficar fácil de fazer conta, ele teve 600 votos, porque cada time tem 100 jogadores aqui no nosso exemplo fictício. O Trump teve 300. Só que ele ganhou, mesmo ele tendo menos votos no total da população, se considerar os votos válidos, que são os votos dos delegados, no caso os votos dos diretores de cada time aqui, ó, ele teve 40, enquanto o Biden teve 39 votos. Entenderam, galera? É assim que funciona a eleição americana. Por isso que é diferente, por isso que a galera fica achando, é um bicho de 7 cabeças. Não, mas na verdade é muito tranquilo também. Beleza, galera? Isso foi o que aconteceu nas eleições passadas. O Trump, ele teve menos votos no geral, na população, só que nos votos dos delegados, se eu não me engano, na eleição passada ele teve 312 e ele precisa ter acima de 270 para ser eleito. Agora, nessas eleições, não encerraram a contagem dos votos ainda, está muito acirrada, eles estão brigando ali para ver quem que vai fechar ali em cima dos 270 votos para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Beleza, galera? Espero que tenham entendido. Acredito eu que tentei fazer de um jeito mais didático aqui e que tenha funcionado. Caso tenha gostado, curte aqui embaixo, compartilha, manda para os amigos. Vamos jogar aquele jogo das redes sociais aí. Sucesso e sorte a todos sempre. Valeu!